Sejam bem-vindos ao nosso segundo encontro das ações missionárias. É um grande prazer para a gente, mais esse tempo. Pastor Paulo Júnior, seja bem-vindo. Pastor Vanuí, seja bem-vindo. Agradeço. É um tempo que a gente está ansiando. E já começou, né? E a gente vai trazer um pouco mais hoje para vocês de informações. Vai ser um tempo muito rico em que a gente vai ouvir alguns testemunhos, porque nós cremos que Deus está fazendo. Deus está em movimento, não importa a pandemia, não importa o vírus, Deus está em movimento. E nós estamos aqui hoje para tratar um pouquinho disso. E eu já quero começar falando do nosso tema, o nosso tema que é tão especial, o nosso tema que nós pensamos e conversamos um pouco, conversamos mais ainda, e a gente chegou no seguinte: nosso estado, nossa missão. Porque a gente compreende que estamos inseridos em um estado em que tem tanta coisa boa, um local tão bonito, né? Quando a gente sai para viajar por Minas, a gente vê tantas paisagens, um povo acolhedor, um povo que recebe você, mas ainda tem gente que não conhece a Jesus. Tem pessoas que ainda... Jesus? Eu ouvi falar assim, eu ouvi tal pessoa falando, mas você conhece a Jesus? Não, eu ainda não conheço. Então, nós temos grandes oportunidades. E gente do nosso lado. Gente que está do nosso lado, que precisa conhecer Jesus. Então, esse estado, ele é a nossa missão. Ele é a sua missão, adolescente e jovem. E nós escolhemos um versículo muito especial, que todos nós já conhecemos, mas nós convidamos você a fazer uma reflexão, que é lá em Josué 1:9, que diz o seguinte: esta é minha ordem, seja forte e corajoso, não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. É nisso que nós cremos, que Deus está conosco e Ele nos mostrará o que devemos fazer a cada dia mais. Nós precisamos nos voltar para o texto bíblico em que a ordem já foi dada. Nós temos que ir e fazer discípulos e caminhar com essas pessoas. E hoje a gente vai relembrar um pouquinho do nosso encontro lá do dia 1º de agosto, em que nós lançamos as ações missionárias. E nós falamos sobre como será. Esse ano, em 2021, nós não vamos mais vir para o Colégio Batista, fazer aquelas caravanas todas. Agora vai ser um patamar acima. Nós estaremos nas nossas comunidades. Você, adolescente jovem, estará aí na sua comunidade, trazendo o amor de Jesus, vivendo esse amor e transmitindo esse amor através da sua vida, junto com a sua juventude, com os pastores, com os líderes, com as pessoas da igreja que querem se envolver. Então, as ações missionárias da Juban, elas têm esse novo modelo, esse novo molde. Num tempo como esse, né, que a gente precisa rever algumas coisas, então nós também repensamos os projetos missionários. O convite está feito para as ações missionárias 2021. E eu queria que a gente pensasse um pouquinho, pastor Vanuí, em algumas perguntas, alguns questionamentos que talvez muitos de nós já fizemos em algum momento, e hoje a gente vai poder refletir um pouco sobre isso. E na nossa caminhada nesse processo missionário, né, essa vivência missionária, eu queria que, pastor Vanuí, o senhor falasse para a gente um pouquinho o que poderia ser uma ação missionária. Quando a gente pensa nisso, o que é? Muito bem, é um prazer estar aqui, Paulo, Ellen e todos vocês, né? Que bom poder viver este novo momento, neste novo formato, porque nós estamos num tempo desafiador. E a juventude é uma juventude forte e corajosa, uma juventude que tem muita criatividade. Então, esse é um tempo novo para refletirmos sobre de que maneira você, como jovem, a sua juventude, a sua igreja, pode impactar a sua realidade, a sua comunidade sobre todas as coisas. E uma maneira que você pode fazer isso é através de ação ou ações missionárias, que é exatamente tudo aquilo que nós fazemos com um propósito específico. Então, quando você está focado numa missão, daquilo que você quer alcançar, você então programa uma ação para que você alcance o seu objetivo. Como você destacou, Eli, nós estamos vivendo uma época onde, sobretudo, temos falado muito sobre discipulado, né? Então, a missão, a ordem deixada para nós foi exatamente esta: fazer discípulos. Então, o núcleo central está exatamente no fazer discípulos, e para isso é necessário estabelecer relacionamentos. Então, todas as ações, sobretudo, ela precisa visar gerar relacionamento intencional com as pessoas.
Então, muitas são as maneiras que nós podemos agir, né, pensando em ação, de agir, para alcançarmos a nossa missão, que é exatamente estabelecer vínculos. E comunidade é isso, é o bem comum de todos, estabelecendo vínculo com as pessoas. Então, nós vamos desenvolver isso mais dentro do nosso bate-papo aqui, mas inicialmente, de uma forma introdutória, tudo aquilo que eu e você, tudo aquilo que nós podemos fazer, né, para levar Jesus às pessoas, através de tantas ações, isso se transforma numa missão, e esse é o desafio que está diante de nós. Isso é muito sério, né, pastor, quando a gente pensa sobre essa questão. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho com a gente, como que a gente pode descobrir o nosso público-alvo para que a gente possa ter uma ação missionária? Bem, quando a gente fala de público-alvo, eu começo pensando que a gente precisa definir qual é o nosso alvo, qual é o nosso objetivo. O objetivo é trazer as pessoas para o entendimento de que Jesus é o Salvador, claro. Mas eu gosto de usar uma expressão, inclusive eu já usei ela da outra vez, que é o seguinte: quem evangeliza por relacionamento, aprende que primeiro você ganha a pessoa para você. Depois você ganha ela para Jesus. Eu sei que até agora nós temos trabalhado nos projetos missionários no modelo de impacto, e ele tem o seu valor. Pessoas são ganhas e vão para o céu se aceitarem a Jesus num projeto missionário como impacto. Vemos, por exemplo, o que aconteceu com Jesus lá na cruz. Ele não teve que se relacionar previamente com aquele ladrão para levar o evangelho até ele. E aquele ladrão foi para o céu. O ponto é, por que queremos evangelizar através do relacionamento? Qual é o valor disso? É que as pessoas ganhas para Jesus, que tiveram um relacionamento precedido à sua decisão, elas, estatisticamente, são pessoas que continuam fiéis a Jesus e continuam andando junto à igreja após esse momento de decisão. O que muitas vezes não acontece no impacto evangelístico. Alguém, às vezes, confessa Jesus ali e não continua firme caminhando na igreja. Então, primeira coisa, o nosso alvo é evangelizarmos através do relacionamento também. Por isso, eu creio que a primeira coisa que nós precisamos fazer é entender que o projeto missionário não vai começar em janeiro. Ele já começou. Ele já começou. Então, o nosso alvo é entender que a comunidade que nos cerca, a comunidade que nós vamos alcançar, já precisa ser, pastor Vanui, vou usar uma expressão de quem pesca, cevar. Nós precisamos cevar o ambiente, nós precisamos construir esse relacionamento de ambiente, de evangelismo desde já. Aí eu vou dar um exemplo, Ellen, do que aconteceu conosco aqui em relação à nossa escola no bairro. Aqui no nosso bairro, bairro Arão Reis, na cidade de Belo Horizonte, existe uma escola com 1.000 alunos, é uma escola municipal. Temos também uma escola estadual aqui próximo, um pouco menor. Mas essas escolas, elas não têm um espaço para fazer formaturas, para fazer encontros, treinamentos. Elas não têm no seu espaço físico uma estrutura tão boa quanto a que nós temos aqui no bairro. Um dia, convidamos a diretora da escola e mais a vice-diretora para tomar um café aqui conosco, que nós gostaríamos de conhecê-la. E aí, através de um amigo em comum, fizemos esse convite e elas vieram estar conosco. Naquele dia, a conversa foi muito boa, falamos de algumas coisas que a igreja faz, que a igreja tem, ouvimos sobre as necessidades da escola. Era uma reunião de conhecer. Após a reunião, eu disse assim: vocês já vieram em algum culto aqui? Não. Vocês gostariam de conhecer aqui o nosso auditório? Ah, gostaríamos. Quando elas entraram e olharam o tamanho da nossa estrutura, com equipamento de som, com projetor, com todo o espaço que nós temos aqui, nós temos também ar-condicionado. E eu disse assim para a diretora: se vocês precisarem fazer as formaturas de vocês, nós podemos emprestar esse espaço aqui para vocês. Pronto. Daquele dia para frente, elas começaram a se relacionar com a igreja de uma maneira a entender que a igreja estava disposta a servir aquela escola. Nós, então, fazíamos aqui à época uma rua de lazer todos os meses aqui na porta do nosso auditório.
E aí, com esse vínculo, perguntamos se nós podíamos entregar na sala de aula um convite para essa rua de lazer. Como o relacionamento já estava estabelecido, ela permitiu. Aí nós íamos lá e entregávamos o nosso convitinho. Um dia, ela virou e ligou aqui e falou assim: olha, esse é o mês das crianças. Vocês não querem, esse mês, em vez de fazer a rua de lazer lá na porta do auditório de vocês fazerem aqui na quadra da escola? Ah, sim, nós gostaríamos. Era mês de outubro. Aí fomos para dentro da escola fazer. Quando chegou em novembro, elas ligaram, as diretoras. Será que nós podíamos fazer a formatura aí da escola aí no espaço de vocês? Ah, sim, poderíamos fazer. E aí o vínculo foi se abrindo. Nós fomos nos aproximando mais da escola. No ano seguinte, elas começaram a frequentar os nossos cultos. A vice-diretora entregou a vida dela para Jesus aqui. E aí, o que aconteceu? Nós tivemos uma situação diferente. A escola começou a ter problemas com um grupo de alunos. E elas nos procuraram e falaram assim: nós precisamos de ajuda. Ajuda com o quê? Existe um grupo aqui de 40 alunos que fazem parte da Escola Integrada. A Escola Integrada na cidade de Belo Horizonte é um projeto de contraturno. O que esse projeto faz? Ele transforma o para-casa que ia ser feito em casa, para alunos que têm mais dificuldade nesse contexto da casa, em um momento de apoio, para que eles voltem à escola no contraturno, né, diferente do turno que eles estudam, para serem apoiados. E aí, nós, então, escrevemos um projeto através da nossa equipe do Ministério Infantil, de pedagogos que temos aqui na escola, de psicólogos, etc., e aí, começamos a, uma vez por semana, encontrar com esses 40 alunos para ouvi-los, para conversar com eles, para bater um papo. De repente, nós começamos a ver alguns tipos de reação. A primeira reação foi que os pais começaram a procurar a escola e perguntar o que estava acontecendo com os meninos deles. A segunda reação foi engraçada. Os alunos que não faziam parte desse grupo que a escola chamava de problemático, começaram a se tornar problemáticos, porque eles queriam fazer parte da turma. E aí, aquele grupo começou a aumentar. Até antes da pandemia, nós estávamos recebendo, no contraturno da manhã, que eram os adolescentes que estudavam à tarde, 79 adolescentes. E no contraturno da tarde, que eram as crianças que estudavam de manhã, 265 crianças. Todas as quintas-feiras aqui no nosso espaço, porque já não cabia mais no espaço onde a escola fazia o contraturno. E hoje, nós, até durante a pandemia, estamos fazendo live de apoio emocional aos profissionais de educação da escola, que estão vivendo momentos muito graves. E nós, inclusive, temos recebido essa semana pedido de ajuda nessa área emocional para pais, alunos e profissionais de educação que estão em processo depressivo. Então, eu só estou dizendo assim, como que o processo não acontece assim? É uma conquista. Primeiro, a gente ganha a confiança deles para nós. E hoje nós já temos várias famílias congregando conosco, fruto do trabalho que fizemos, que estamos fazendo na escola. Interessante, Ellen, observar que o Paulo colocou exatamente, precisamos definir o nosso alvo. Sabemos qual é o nosso alvo, né? Precisamos ganhar pessoas para Jesus. E, sobretudo, o princípio do relacionamento intencional. Do relacionamento intencional. Se estabelecer um vínculo de relacionamento, a partir daí que a gente aprendeu aí com o testemunho, né, ministrado para nós, que o fruto desse relacionamento, com essa intencionalidade de abençoar, né, então, nós temos o resultado disso. Né? Então, quando a gente pensa no público-alvo, né, quando você realmente colocou como descobrir esse público-alvo, nas nossas ações missionárias, isso envolve a nossa disposição em realmente estabelecermos vínculos relacionais. Porque a igreja ela precisa estar vinculada à sua comunidade. Não tem como. A pergunta que
deve servir de reflexão para todos nós é a seguinte: se a sua igreja faltar hoje aonde ela está localizada, fechou a porta, acabou a igreja, que falta a sua igreja faria para a sua comunidade? Reflita nisso. Que falta a sua igreja faria para a sua comunidade? Qual é a relevância da sua igreja ou da igreja onde você está, né? o seu campo missionário? Quais são as suas verdadeiras ações missionárias que têm sido relevantes para ter um significado para a sua comunidade da presença presente da sua igreja ali? Para alguns, talvez fosse um alívio. É. Ia diminuir o trânsito, o barulho, a confusão. Será que ia ser comemorado o fato do prédio da igreja não estar mais localizado ali? Pastor Vanoir, eu queria falar uma coisa. O testemunho que eu dei, eu só falei o lado bonito. Sim. Mas o senhor acha que receber tantas crianças no prédio da igreja deixa o prédio da igreja mais limpo? Com certeza não. Com certeza não. O senhor acha que ceder o espaço para fazer uma formatura, esse espaço que às vezes nós pensamos que é santo, mas a Bíblia diz que Deus não habita nessas paredes, Ele habita em nós. Mas sabe, um dia eles pediram para fazer aqui uma formatura de um projeto da Polícia Militar chamado PROERD. Vocês Sim. já devem conhecer esse projeto. E o senhor acredita, pastor, que no meio da formatura, o militar que estava programando, que estava formando os alunos, pediu para ter uma apresentação especial e começaram a tocar um funk aqui dentro? Me deu um nervoso, aquela música tão indecente, e aquele pessoal dançando aquelas coisas indecentes. E ao final, a diretora, ela falava assim: o senhor me perdoa? O senhor me perdoa? O senhor me perdoa? E eu fiz de conta, fiz cara de paisagem. Como nada estava acontecendo, porque eu tinha um objetivo final. Então, não é fácil se envolver com a sociedade. Não é simples nos abrirmos para as pessoas de uma cultura diferente da nossa. Mas o objetivo era maior do que os empecilhos. Só uma coisa que eu acho que os dois falaram aqui, concordaram muito bem, que é essa questão de nós compreendermos as pessoas, de nós entendermos quem está à nossa volta, sabe? E aí eu faço uma pergunta para o senhor. O senhor, juntamente com a igreja, né, vocês fizeram essa ligação com a escola. E aí veio, né, a ideia do contraturno da escola, porque a diretora procurou vocês por um problema específico. E aí eu posso dizer que o que vocês fazem hoje são ações missionárias? Pois é. É aí que está o ponto que nós precisamos que você, que hoje assiste essa nossa conversa, entenda. O que é uma ação missionária? O que é um projeto missionário? Eu sei que não é fácil mudarmos o modelo. Eu sei que não é fácil mudar algo que começou, Ellen, lá no ano de 1990. Eu participei do 3º projeto do Pescador Jovem. Nem existia a invasão ainda naquele tempo. E eu quero, não só do 3º, mas o 3º foi o primeiro deles que eu participei. Eu quero que você entenda, você que está participando e vocês, que não existe um padrão que defina que se isso é uma ação missionária ou não, por modelo. O que define uma ação missionária é o propósito. Né? Até porque Deus não unge métodos, né? Deus não unge métodos. Né? Nós temos, infelizmente, pastor Vanoir, pensar assim, célula ou não célula, igreja com propósito, ou igreja... Isso não é de Deus. Deus usa o método, mas Deus não se define pelo método. Né? O que é uma ação missionária? Você é um missionário por propósito. Ser missionário é ser aquele que cumpre a sua missão no contexto em que você está inserido. Você não é um missionário porque você está com a camiseta do projeto. Você é muito mais missionário sem ela do que com ela.
Você é muito mais missionário como aluno na escola que você estuda, na faculdade que você estuda, no trabalho que você exerce, do que no culto que você, do culto que você participa. Então, essa é uma ação missionária? Sim. Uma ação missionária que nasceu da demanda que a própria comunidade trouxe. Então, definir uma ação missionária precisa passar muito mais pelo entendimento das necessidades no contexto que você está inserido, do que na proposta que alguém possa trazer lá da capital, lá da convenção, lá da Juban, para que você exerça. E aí é um ponto muito interessante que eu vou já pedir para o senhor falar, que é sobre essa questão, contexto. O contexto era esse para que a igreja da família entrasse nessa demanda. E falando de contexto, pastor, eu acho que o senhor tem algo bem interessante também para falar para a gente sobre isso, uma demanda específica que gerou uma ação. É importante a gente observar que todo campo, você está aí na sua cidade, e nós estamos no estado, como a Ellen já colocou aqui no início, né? 853 municípios, nós temos um povo acolhedor, mas nós temos um estado totalmente transcultural. E cada região, talvez você na sua cidade aí, seja no sul, no norte, você tem um contexto diferente e você vive num contexto diferente. O que é muito interessante em Jesus é que a Bíblia diz que ele percorria todas as aldeias e as cidades. Eu fico tentando imaginar o olhar clínico de Jesus, observando as coisas, observando as pessoas e tendo aquele tempo realmente de relacionamento, de caminhar junto, de olhar as pessoas, de ver, e isso se resumia numa palavra chamada compaixão. Era o sentimento que era traduzido em Jesus pelas pessoas, sentir com elas a dor que elas estavam vivendo. Eu acho que o que nós precisamos é exatamente sentir como as pessoas. O tempo que eu estava na Bahia, e fiquei na Bahia por quase 12 anos, nós criamos lá uma ONG chamada ASBAC, Associação Batista Comunidade do Amor. E nós tínhamos uma área da nossa igreja lá, que criamos um projeto chamado Prodoar. O nosso contexto, o nosso bairro onde estava situado o projeto, tinha um alto índice de violência de pessoas que eram dependentes químicas. E o que nós, então, procuramos investir foi exatamente no cuidado, no acolhimento e na atenção dessas pessoas. E isso se tornou algo tão marcante naquela comunidade que depois a igreja, não que isso tenha algum mérito para a igreja, mas a igreja foi reconhecida até por órgãos municipais, pelo trabalho relevante prestado à comunidade. E depois, sobretudo, nós vimos pessoas que foram recuperadas, agora inseridas, tratadas, restauradas, inseridas na igreja, e agora também ministrando compaixão e graça na vida de outras pessoas. Então, nós não podemos esquecer que todos nós estamos num tempo, numa cultura, temos uma linguagem e geograficamente vivemos de forma diferente. Então, eu preciso entender que eu preciso conhecer o ambiente onde eu estou inserido, a comunidade onde eu estou inserido. Eu fiz uma pesquisa e fizemos uma pesquisa na comunidade e eu quero desafiar você para o seu projeto, que não vai começar, como disse Paulo, que já começou, dizer a você, pastor, faça um censo aí na sua comunidade, com perguntas simples. De que maneira a igreja poderia ser relevante para a comunidade? O que a igreja poderia fazer pela comunidade? Qual o estilo de música que a sua comunidade gosta? Né? O que a sua igreja pode, de alguma forma, abençoar a sua comunidade? Você vai ter um resultado tremendo quanto a isso, porque você vai receber retornos de coisas que você jamais imaginava. Nós vivemos isso lá. E aí, Paulo, o que acontece? Eu estava no contexto da Bahia. E muita gente colocou assim, nosso estilo de música preferido é samba. E aí eu comprei uma briga, porque nós fizemos um culto chamado Celebra Samba. Então, quer dizer, muitas das pessoas que
ali foram aquela celebração, porque até por curiosidade com o nome, todos os cânticos, as músicas em ritmos de samba. Resumindo a história, um dos grandes pagodeiros e sambistas da cidade, hoje é administrador da igreja que eu fui pastor. Por consequência de quê? Precisamos fazer a leitura, né? Inteligência é isso, interno, legere leitura, é a capacidade que temos de fazer a leitura interna. E nós temos que fazer a leitura da nossa comunidade, né? Saber as necessidades delas, para que então eu possa criar ações de tal maneira que essas ações realmente alcancem o meu alvo. Eu preciso ter um propósito naquilo que eu estou fazendo. Então, eu quero desafiar você, pastor, a fazer um diagnóstico aí da sua região, procurar ver as necessidades dela, e então você, nesse tempo de preparação, investir em ações relevantes para atender a demanda da sua comunidade, entendendo que a nossa missão é terminar a obra que foi iniciada por Jesus, fazer discípulos. Essa é a nossa missão. Nós temos que concluir a obra que Jesus começou. Foi deixado isso a nós. Agora, isso somente é dentro da igreja, ouvindo um pastor pregar? Não, isso sou eu e você, nós nos envolvendo de forma relacional com as pessoas, de forma intencional, porque eu preciso me relacionar, eu preciso agregar pessoas, e nessa intencionalidade, sobre todas as coisas, fazer com que as pessoas se conectem com o Evangelho, e elas sirvam a Deus com alegria, servindo ao próximo. Aí, então, o outro lado, será que a igreja é um ambiente que deveria fechar? Não, ela vai fazer falta, eu quero estar lá. É a alegria de estar na casa do Senhor, e a comunidade também se alegrando, porque a igreja está sendo um local de transformação de pessoas, porque, na verdade, não é a estrutura física que transforma ninguém, é o poder do Evangelho através da sua vida. Por isso que eu quero desafiar você, pastor, você, líder da juventude, a providenciar esse tempo, um tempo de preparação, para que você alcance os alvos que você já vai começar a estabelecer para o projeto missionário. Eu queria falar uma coisinha, Ellen, sobre descobrir aonde agir. O pastor Vanoi falou, né, de uma maneira que é talvez a maneira mais eficiente, que é uma pesquisazinha. Hoje a gente, até pelo WhatsApp, a gente consegue criar uma pesquisa, e talvez essa pesquisa possa ser feita até dentro do próprio contexto da igreja, que, por exemplo, eu há 12 anos atrás, quando cheguei aqui, no nosso bairro, eu me mudei para cá. Talvez isso seja muito bobo falar isso, né? Porque eu mudei para o bairro, mas é porque uma cidade como Belo Horizonte, nem sempre o pastor mora por uma questão até prática no mesmo contexto que a sociedade da igreja dele está. Então, a gente chega e não conhece o ambiente, a comunidade, as pessoas que estão ali. E aí, eu me mudei para cá, e nós tínhamos aqui uma irmã na nossa igreja que ela trabalhava com as crianças, mas ela foi uma criança criada nesse bairro. Então, nós perguntamos para ela, conversando com ela, nós perguntamos para ela assim, e aqui, me diga uma coisa, como é a criança do bairro Arão Reis? E ela assim, encheu os olhos dela de lágrimas, e ela falou assim, olha, aqui a gente deixa de ser criança muito cedo. Por quê? Ela falou assim, porque aqui, muitas de nós não somos, não temos o pai conosco, não temos a família estruturada. O pai, ele vai embora muito cedo, e aí a mãe tem que trabalhar. E nós somos criados pela avó, nós somos criados pela creche. Eu mesma criei meus irmãos mais novos. Então, a gente deixa de ser criança muito cedo, a gente deixa de brincar. E a partir daí, nós começamos o nosso ministério infantil com o nome Brincarão. Nós criamos esse nome a partir da ideia dela, que era a criança precisa ser criança. Então, quando você anda aqui no nosso espaço físico, você vai ver que as nossas salas do Ministério Infantil, elas não têm cara de classe de escola. Sabe por quê? Porque aqui a criança está meio cansada da escola.
Ela não queria vir para uma escola bíblica dominical se ela já tinha uma escola pegando no pé dela de segunda a sexta. Nada contra a escola bíblica dominical, mas o nome, para nós aqui, afastava em vez de atrair. E eu quero que você entenda o seguinte: no contexto da nossa região, o diabo trabalha para destruir a família. Aí nós descobrimos que aonde o diabo trabalha, é onde a igreja precisa agir. Não é o diabo que define a nossa ação, não. Mas ele nos mostrou, com a ação dele, aonde a gente precisava atacar. E eu quero dar uma dica para você. Aonde o diabo tem atacado mais aí no seu contexto? É na droga? É no álcool? É na desestrutura familiar? É na desestrutura física do ambiente de vocês, né, do bairro de vocês? Porque o diabo tomou conta da sua praça aí no bairro? O diabo tomou conta da sua escola? Eu quero fazer essas perguntas para que você reflita, pastor. Talvez seja exatamente aí que você esteja precisando entrar com a igreja. E eu quero lembrar de 2 textos bíblicos que fervem no meu coração. Um deles diz que aqueles que têm alvoroçado o mundo chegaram também até aqui. A igreja precisa ser um alvoroço santo, com samba, com rua de lazer. No nosso caso aqui, se a criança perdeu a chance de brincar, nós começamos aqui, nós não tínhamos nenhum brinquedo. Aí nós compramos uma cama elástica. Não é tão caro uma cama elástica usada, não, talvez seja uns R$500. Nós compramos uma cama elástica, daí a pouco nós compramos mais uma. Depois nós compramos uma máquina de algodão doce. A gente alugava uns outros. Hoje nós temos bastante brinquedos aqui na igreja, desses de rua de lazer. Nós temos 4 camas elásticas, temos um tobogã inflável. Esse custou muito caro. Foi mais de 1 ano fazendo cantina para juntar dinheiro. Depois nós compramos um castelinho inflável, uma piscina de bolinha. Nós fazemos essa rua de lazer sempre aqui na rua, na escola. Fizemos em parceria com o pastor Vanoir, quando ele estava lá em missões estaduais, nos campos missionários, essa rua de lazer. Por quê? Porque nós entendemos que aonde a criança não tinha lazer, o que a criança podia fazer? O que a igreja podia fazer? Fazer o lazer. Aí é interessante que um dia eu estava ali do outro lado da rua. Eu não sei trabalhar muito bem com criança, eu ajudo no suporte e deixo a equipe trabalhar. Aí eu estava ali do outro lado da rua, chegou uma mãe com o seu filho, que tinha visto um carro passando na rua, dizendo que haveria a rua de lazer aqui, e ela entregou R$10 para o filho dela e falou assim: aqui, meu filho, pode ir lá brincar, depois eu volto para te buscar. E aí eu falei assim: mamãe, não precisa dar o dinheiro não, porque os brinquedos são todos de graça. Aí ela falou assim: de graça? Como de graça? Aí eu falei assim: não precisa pagar nada, é de graça. Aí ela foi e falou assim: então, meu filho, leva o dinheiro para a pipoca, para o algodão doce, para o chup-chup. Chup-chup é aquele picolé no saquinho, né? Eu não sei como que chama aí na sua região, tem lugar que é sacolé, tem lugar que é chup-chup. E aí eu falei assim: não precisa dar não. No Nordeste é din-din. Din-din, né? Pois é. Aí eu falei assim: mamãe, tudo é de graça. Ela falou: como assim de graça? Eu falei assim: igual o amor de Jesus. E ela foi embora, assim, pensativa, e o filho dela ficou aqui brincando. Então, nós estamos demonstrando a graça através dessa rua de lazer de graça. Importante deixar bem claro para você, pastor, para você, líder de jovens. Charles Spurgeon já dizia que o evangelho não é para ser discutido, é para ser proclamado. Né? Então, estratégias, ações, né? Você precisa estar bem contextualizado com o seu ambiente, com a sua cidade. A realidade do Arão Reis é uma, a realidade que foi lá da Bahia é outra. Quando a gente fala aqui em Celeba Samba, talvez de repente isso gere aí um desconforto para você, mas foi uma realidade que nós vivemos. Por isso que eu digo assim, nós não estamos aqui, a proposta não é discutir o evangelho, é dizer para você que você precisa proclamá-lo. Então, a estratégia, nós não temos como dizer para você assim: faça isso, faça dessa forma. Você precisa conhecer a sua realidade, você precisa estar no meio do seu povo sobre todas as coisas. Então, eu quero desafiar você nesse tempo
a sair um pouco mais e andar pela sua cidade. Conhecer um pouco mais as pessoas, conversar com elas. Entra no boteco. Conheça o dono do boteco. Bata um papo com ele. Quando eu era adolescente, eu era membro de uma igreja no Rio de Janeiro, Memorial de Nova Iguaçu. E aquela igreja tinha um trabalho missionário aqui, na cidade de Campestre, próximo ao bar. Interessante isso. E eu me lembro que eu vinha com o meu pastor num Fusca do Rio de Janeiro para cá, pastor Dario Braga, já falecido, vinha para Minas Gerais. E um dia ele foi ministrar a ceia para a congregação, mas esqueceu de levar os copos, não tinha os cálices. E aí então eu olhei para um bar e vi um monte daqueles copos pequenininhos. E eu falei assim, eu acho que eu vou lá pedir aqueles copos emprestados. E eu fui pedir os copos. Falei, porque a gente vai ter uma festa ali na igreja, né? Eu ainda muito leigo nas coisas, e muito interessante. Daqui a pouco cheguei na igreja com um monte de copinho de pinga, vazio, e aquilo se transformou lá, serviu para a ceia. Então a gente não está aqui estabelecendo métodos para você, dizendo para você que o importante é a proclamação do Evangelho. O importante é você desafiar o seu povo a se envolver em ações missionárias que produzam vidas transformadas. Porque o produto de tudo é ver vidas transformadas, de todas as formas, né? Transformadas e de todas as formas, porque não é somente uma transformação espiritual, mas é uma transformação social, uma transformação moral, uma transformação médica. Esse é o poder completo do Evangelho. Então, está aí esses desafios para nós. Eu acho que é muito bom isso, nós falarmos sobre isso, porque quando a gente pensa no contexto, sabe, de onde nós estamos, nós vamos conseguir estabelecer esse método, essa estratégia que vai mudar em algum momento. Mas uma coisa que eu gostaria que a gente pensasse um pouquinho também. O pastor falou do contraturno, o pastor falou lá da experiência na Bahia. Implícito já está todos os benefícios que a igreja pode trazer para a comunidade. E isso é muito importante. Porque quando a igreja se mobiliza para entender a sua comunidade, a igreja já está trazendo um benefício no sentido de nós estamos abrindo os nossos olhos para o que está acontecendo em volta. Aí o senhor citou, né? Não sei se foi o senhor que citou sobre talvez o problema seja as drogas. Isso daí está em todos os lugares, mas tem lugares que está muito mais intenso. Por exemplo, onde eu moro. Onde eu moro, as drogas é um problema assim, que está... Nossa, é uma coisa que não dá para definir. Então, talvez a minha ação lá no meu bairro, junto com a minha juventude, com as pessoas da minha igreja, vai ser uma ação mais voltada para a juventude mesmo, adolescentes e jovens que estão inseridos infelizmente, né, nesse mundo trágico das drogas. Então, conhecer a comunidade é um ponto principal e essencial. Se talvez o senhor estivesse aqui há 12 anos, mas nunca tivesse ficado ali, vendo as crianças brincando e conversado com essa senhora, talvez o senhor não conheceria tanto a sua comunidade, numa pequena atitude. Sabe? É a mesma coisa do senhor lá na Bahia. Então, nós precisamos entender isso, conhecer a comunidade. Mas a gente está vivendo um tempo tão difícil, não pode ficar saindo na rua, conversando com as pessoas, mas existem ações de maneira virtual que nós podemos fazer também. Começando, talvez, os membros das nossas igrejas locais, a gente quer fazer uma ação, mas a gente quer fazer uma ação virtual. Você conhece uma pessoa que não é cristã, mas que você já tem vínculo tal, vamos chamar ela para um pequeno grupo da nossa igreja? É uma ação virtual, é algo que pode ser feito nesse tempo. E graças a Deus, você já está tendo uma certa liberação, né, para outras coisas. E eu queria falar uma coisinha, pastor Vanuir. Sim. O senhor já comentou comigo em algum momento sobre uma experiência também na Igreja do Barreiro, numa época. Eu queria que o senhor contasse para a gente. Sim. Falando em contextualização, em contextos, né? A gente sai lá da Bahia e vem para Minas Gerais. Sai do Rio para a Bahia, da Bahia para Minas Gerais. Então, falar em choques culturais, eu acho que eu sou um especialista nisso, e em viver isto realmente na pele, porque você precisa ter paciência, investir tempo, relacionamento, conhecer as pessoas, mas o mais importante é não desista das pessoas. Não desista da sua comunidade. Mas aqui é muito difícil. Eu não gosto dessa expressão, pastor Paulo. O tempo que eu tive na gerência de missão, eu sempre dizia isso para os missionários do Estado, assim, vamos mudar esse contexto. Não existe campo difícil, existe campo desafiador.
Nós temos que encarar os desafios que estão diante de nós. Por quê? Se nós olharmos no início do primeiro século, nos 300 primeiros anos, não havia instituição missionária, não havia organizações, convenções, nada disso. E nos 300 primeiros anos, quase todo o Império Romano foi evangelizado e cristianizado. Os 300 primeiros anos. Sem existir instituições para isso. Por quê? Porque o vínculo era relacional. E, na verdade, isso não é novo, porque hoje a gente fala muito em relacionamento discipulador como algo novo, mas não. Esse resgate nós precisamos fazer. E aí o que acontece? Na chegada para a igreja do Barreiro, a região do Barreiro, hoje ainda maior ainda do que a época que eu estava lá, muitas universidades em volta ali. Tem mais de 7 universidades no eixo ali, no contexto do Barreiro. E muitos jovens universitários nesse sentido. Então, o que acontece? Temos um grupo de universitários, precisamos começar um trabalho, porque o último dado estatístico que eu tive, no estado de Minas Gerais, nós temos em torno de 450 mil universitários em todo o estado. É um campo missionário muito grande. Você, jovem universitário, a pergunta é, você tem influenciado ou tem sido influenciado no seu contexto? Nós não temos que inventar a roda. O evangelho não é você criar estruturas mirabolantes. Não, é puro e simples. Começou-se o quê? Um grupo de pessoas que resolveram sentar na praça da PUC do Barreiro com um violão e começaram a cantar. Pessoas foram se agregando. Foram se agregando. Foram se agregando. Só que o problema, e uma coisa que você tem que tomar muito cuidado, é que muitas vezes nós nos movimentamos muito, mas nós nos relacionamos pouco. Então, o grande problema com o impacto, ele é necessário, mas o grande problema é que gera um movimento. Movimento sem relacionamento é apenas um evento. É um vento, vai embora. Nós precisamos estabelecer raízes, né? Estabelecer, criar e aprofundar relacionamentos sobre todas as coisas. Então, o que acontece? Aquelas pessoas que ali estavam universitárias começaram a criar um vínculo relacional com aquelas pessoas. E ali, então, ouviu o coração, as necessidades, e aí começou um pequeno grupo ali, meia hora, depois traduziu aquilo para a igreja, na área de convivência da igreja, liderado lá pela nossa equipe da época, né? E o pequeno grupo começava quase 11h30 da noite. E começou, e tivemos frutos, e temos frutos de pessoas que foram transformadas por Jesus através de uma ação como essa. Não queira inventar roda. O evangelho é simples. Porque eu e você não temos o poder de transformar ninguém. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Agora, ele nos dota de inteligência, de capacidade, de criatividade, para que nós alcancemos essas pessoas. E aí a gente, hoje ainda, ouve-se muito isso, que Deus não está interessado em quantidade, mas em qualidade. Isso é conversa para quem não quer trabalhar no Evangelho. Porque se Deus não tivesse interessado em quantidade, nós não tínhamos o livro de Números na Bíblia. É verdade. Né? Então, o que acontece? Nós precisamos entender exatamente que, através dessas pequenas ações, elas se tornam grandes. Eu aprendi com o Paulo Júnior, há um tempo atrás, numa reunião que nós estávamos, ele disse assim, eu quero dizer para vocês 3 coisas. Sonhe grande, comece pequeno, mas comece agora. Você disse isso. E eu guardei isso. E eu tenho dito isso. Mas eu tenho colocado entre aspas porque é dele, essa fala não é minha. Mas essa é uma realidade. Então o que acontece? Você tem que sonhar com a igreja grande, sim. Tem que sonhar com isso. Você tem que trabalhar para isso, para ter uma juventude que vai impactar a sua comunidade de tal maneira que ela vai fazer diferença. Eu tive o privilégio de passar 20 dias na China. E eu fui nas comunidades Baí, nos povos não alcançados. E eu me lembro bem que eu fui num culto que era praticamente no alto de um edifício, 12º andar. Tinha que passar quase por 8 portas para chegar até a casa onde aconteceria a reunião. E
A última porta era como se fosse uma porta de estúdio, porque não podia passar som, porque se a polícia soubesse que estava sendo um culto, nós seríamos presos, mortos e uma série de coisas. Resumindo a história, quando eu cheguei, nós entramos, todo mundo sentou nos banquinhos, ninguém falava com ninguém, até fechar a porta. Quando fechou a porta, as pessoas se abraçavam, choravam, olhavam umas para as outras, tocavam, porque mais uma semana elas estavam vivas e não tinham morrido por causa do Evangelho. E o culto terminava assim: se não nos encontrarmos na próxima celebração, nos veremos no céu. Mas todos os dias eles estavam falando de Jesus para alguém, mesmo com todas as suas limitações. Mesmo com as limitações que nós temos, que são pífias em relação a situações como essas, talvez você olhe assim: mas a minha igreja não tem dinheiro, eu não vou abraçar um projeto desse. O meu querido, não se concentre na dificuldade, se concentre na oportunidade. A oportunidade que Deus está dando para que a sua juventude viva o mover dele nesse tempo, aprendendo que missão não começa indo lá para os confins da terra, precisa começar na sua Jerusalém. Então agora você está tendo o privilégio de começar um trabalho dentro da sua comunidade, vou chamar a sua casa, do seu oikos. Então é importante você compreender isso. Quando nós olhamos para a igreja primitiva, é exatamente isso. A comunidade estava ali. E o que atraía as pessoas a fazer parte não era simplesmente outra coisa a não ser a conexão e como eles viviam entre eles. Então é isso que nós precisamos entender. Porque não adianta a gente teorizar o amor se nós não vivemos o amor. Porque fica apenas uma fala. E fala não funciona, precisa ser transmitida em ações e, sobretudo, em ações missionárias. E eu tenho uma experiência que eu vivi do Haiti em 2017. Eu passei o ano lá no Haiti e nós fizemos justamente um diagnóstico na comunidade que queríamos trabalhar. Nós fomos, nós andamos, conhecemos o povo, fizemos pesquisa, conversamos, entramos nas casas. Foi uma experiência fantástica, porque muitas vezes, principalmente no contexto, né, fora do Brasil, a gente quer levar algo pronto. E aí você chega lá com um projeto e tal, e não sei o quê, mas a gente parou e pensou: peraí, gente, eu não estou no Brasil, mas eu estou no Haiti agora. Agora é outra coisa, o que eu vou fazer? E aí a gente foi para a casa das pessoas. Conversar e entender. Então, uma coisa que a gente precisa fazer, que o pastor Vanir colocou muito bem, o Paulo Júnior também colocou muito bem, é essa questão de nós conhecermos onde nós estamos. Se eu não conheço, como que eu vou atuar? Sabe? Isso é uma coisa que eu penso muito. Então, eu gostaria de convidar você, adolescente jovem, os pastores e líderes, né, que estão também acompanhando tudo isso, que vocês pensem sobre isso, que vocês queiram conhecer a comunidade, para que as ações sejam voltadas às demandas da comunidade. E sabe de uma coisa que eu fico pensando? No meu curso, eu faço serviço social. E o meu curso fala muito sobre essa questão de conhecer, sabe? De ouvir. A escuta que você não vai julgar o outro, que você não vai falar: esse aqui é só uma pessoa que fez isso e aquilo. Não. E eu fico pensando, gente, uma coisa do curso, mas que a gente pode aplicar no contexto da igreja. Muitas vezes nós pré-julgamos as pessoas da comunidade. Isso aqui não tem jeito mais. Isso aqui já fez isso e aquilo. Mas a gente já sentou e já ouviu a história da pessoa? Sabe, nós já fizemos, sabe, já tivemos o interesse de entender o que aquela pessoa está passando? Isso é conhecer a comunidade que a gente está inserido hoje. E aí a gente vai conseguir. Por exemplo, aqui, né, como o senhor deu o exemplo do contraturno, o senhor ouviu as diretoras da escola. Sabe? E nisso daí, quantos alunos vocês poderiam dizer que já foram impactados? Sabe? A mesma coisa lá no Barreiro, com os alunos da faculdade. Um pequeno grupo, 11h30 da noite, mas que trouxe frutos. Tem pessoas que o senhor sabe que realmente entenderam. Então, o convite está feito. O convite foi lançado para as ações missionárias 2021. Agora, não é mais aquele impacto todo de vir para cá. Agora é aí onde você está. Na sua localidade, na sua comunidade, para que nós possamos realmente fazer com que a igreja local ela se faça relevante dentro das demandas da comunidade que estamos inseridos. E eu acho que isso a gente precisa compreender, sabe, que é um degrau a mais no nosso entendimento de ações missionárias. E eu fico muito feliz porque isso tem ficado claro, isso tem ficado, sabe, assim, muito aberto para a gente. E eu fico pensando que nós podemos fazer muita coisa, pastor.
se nós entendermos realmente esse degrau que a gente está subindo. Eu acredito, Ellen, que essa questão aí, né, que o pastor Vanoir colocou, só dando crédito, né, eu ouvi de um empresário chamado Jorge Nishimura, um empresário cristão, dono de 11 empresas, presidente de um grupo de 11 empresas, e que ele preside também uma ONG chamada Universidade da Família. Quando ele disse isso para mim, eu comecei a pensar um pouco na nossa história. Nós temos mais de 200 crianças na nossa igreja, mas nós não começamos com 200. Eram 20 e poucas crianças. Nós temos uma estrutura de rua de lazer que nós temos toda aqui para a gente usar com as nossas crianças hoje, mas nós começamos com uma pequena cama elástica emprestada, usando aqui no pátio, onde estaciona carro. O ponto é, até quando a gente vai continuar dando desculpas para não fazer? Isso aí. A segunda coisa que eu queria colocar é o seguinte: pastor, você precisa se envolver, mas você não precisa fazer sozinho. Eu não sei trabalhar com crianças, com uma igreja com tantas crianças, mas eu dirijo o Fusca. Eu viro à noite lá, faço o cachorro quente lá, compro o cachorro quente para poder o pessoal trabalhar, porque eu não sei fazer. Então, o ponto central não é você querer fazer tudo sozinho, não é você querer esperar as coisas, ter a condição de fazer. Não, comece a fazer apenas com o que você tem. Né? Você tem lá os 5 pães, os peixinhos, mas aquilo vai se multiplicar porque você se dispôs a servir as pessoas. Outro dia eu ouvi uma palavra, inclusive ministrei essa palavra aqui na igreja. Sabe, quando você olha aquele texto da multiplicação dos pães e dos peixes, você percebe que os pães e os peixes, eles se multiplicaram, não foi de uma maneira assim, incrivelmente fantástica. Eles apenas se multiplicaram entre a mão dos discípulos e das pessoas. Jesus deu graças e colocou lá, e eles começaram a se multiplicar à medida que eles eram usados, necessários na multiplicação. Não foi assim, um trovão, um relâmpago, um pipocar de pães e peixes. A cada distribuição eles iam se multiplicando. Então, você precisa estender a mão. E a multiplicação vai acontecer. É isso aí. Eu quero deixar também para você, pastor, uma palavra em relação ao projeto. Tudo começa com uma oração. Esse é um tempo onde você precisa juntar a sua equipe e começar a orar com os seus jovens. E aí, então, você começar a mapear a sua comunidade. Porque comunidade é o desejo de ser um com o outro e estabelecer vínculos. Então, mapeie a sua comunidade. A partir desse princípio, comece a trabalhar com os seus jovens um discipulado com eles, daquilo que eles também ministrarão. Porque é muito importante criarmos um exército preparado, porque nunca tivemos uma geração tão analfabeta da palavra de Deus como temos tido nos últimos tempos. Exatamente por falta de um bom discipulado. Então comece pequeno, mas eu só tenho 3, 4 jovens, não importa, comece com eles. Estabeleça um projeto, trabalhe juntos. O meu lema de liderança, pastor Paulo, é exatamente o seguinte: burrice é errar sozinho. Burrice é errar sozinho. Temos que errar juntos e acertar juntos sempre, mas juntos. Então, não centralize, como disse o pastor Paulo, tudo em você. Você não vai ser capaz de fazer tudo sozinho, nem deve fazer isto. Motive aqueles que estão com você. Ore. Estabeleça uma evangelização discipuladora sobre todas as coisas. Forme líderes aí na sua comunidade, porque você vai ter oportunidade de ver o trabalho avançando, com projetos a nível de compaixão e graça e tantas outras coisas mais. Estabeleça já vínculo com as pessoas da comunidade. Ouça as pessoas, assim como nós ouvimos aqui o pastor dizendo que conversando com uma senhora que foi criança na comunidade, a partir daí, olha, tudo começou através de um diálogo. E olha o projeto que nasceu. Porque Deus está nesse negócio. Deus está
nos projetos. E Deus está permitindo uma mudança na estrutura do projeto, porque Ele está nos mostrando o seguinte: quem manda sou eu, não são vocês. E é do meu jeito, não é do jeito de vocês. Graças a Deus até aqui. Tudo que se viveu até aqui. Nós temos que louvar a Deus por todos os projetos pescadores em invasão até aqui. Mas agora, mais do que pescar, eu quero desafiar você a semear. Estávamos compartilhando isso aqui um pouquinho antes. O pescador, e eu venho da região de lá do mar, então o pescador joga a rede, vem todos os tipos de peixe. Tá certo, nós vamos lançar a rede também, e virão pessoas de várias formas e de várias maneiras. Mas no nosso contexto específico de projeto, é importante você ser um semeador. A semente você já tem, que é a boa palavra. Você precisa plantar no coração das pessoas. A questão é, você precisa conhecer o solo. Porque quando você planta, você não planta a semente em qualquer solo. Você precisa saber também como plantar. Você precisa saber como regar, como cuidar. É um processo, a mesma coisa. Então, estabelecendo o seu público-alvo aí, talvez mais do que um, não sei, crie a estratégia de como você vai ser usado por Deus, junto com os seus, como vocês serão usados por Deus para alcançar o coração da comunidade. Alcançando o coração da comunidade é um relacionamento de amor. Sabe qual foi a minha leitura quando eu fiz a pesquisa lá na Bahia, e mais também nesse contexto que eu falei das drogas? A cidade de Itabatã, ela está localizada num eixo entre Espírito Santo, Bahia e Minas Gerais. Pertence a Mucuri, e naquela época a grande força era a indústria através da Suzano Papel e Celulose. Muitas pessoas vinham trabalhar na cidade, vinda de outros lugares, às vezes deixando a família, às vezes abandonando a família, às vezes tinham famílias estabelecidas, iam embora e se separavam, filhos tristes, muita amargura. E aí então Deus nos deu uma visão naquele lugar. E a visão da igreja foi ser uma comunidade de amor. Então, se hoje você visitar a igreja de Itabatã, está lá meu querido amigo, pastor Elífio, que foi o que me substituiu, me sucedeu, que ninguém substitui ninguém, né? Me sucedeu há 12 anos atrás. Se você chegar lá hoje, o lema da igreja é o mesmo até hoje. É um coração, está escrito, ser uma comunidade de amor. O que você quer ser como igreja, aonde você está? Você precisa ter resposta para essa pergunta, para que então você possa ver não somente um projeto, mas você possa ver ações que vão gerar frutos, não para um momento, porque eu não quero que você faça um projeto somente para o mês de janeiro. É preciso dar continuidade, sequência, estabelecer raízes desse projeto e dar sequência nele o ano inteiro, agregando mais pessoas, se relacionando com mais pessoas, intercedendo com mais pessoas, ensinando o evangelho a mais pessoas e zelando por mais pessoas. O acróstico aí da palavra raízes. É isso que a gente precisa viver nesse tempo. Bom, a gente agradece, porque nós pudemos aprender muitas coisas aqui agora. Nós realmente subimos um degrau no nosso entendimento do que serão as Ações Missionárias 2021. Não mais um projeto tradicional, mas agora um novo modelo para que nós possamos entender que é cada um na sua comunidade entendendo o que pode ser feito. Pastor Paulo Júnior, muito obrigado mais uma vez. Foi uma bênção poder ouvir o senhor. Eu tenho certeza que os nossos meninos aprenderam muito também, viu? Que agradeço. Pastor Vanuí, foi uma bênção também, eu agradeço. As suas experiências, eu sempre aprendo muito. E eu sei que os nossos meninos também, eles cresceram ouvindo o senhor também nessa tarde e noite. Prazer foi meu estar aqui, estar com vocês. E só quero concluir dizendo o seguinte aqui, que eu fiz uma anotação. A essência da missão é um processo de anunciação do Evangelho, um mecanismo de transformação social, um dever para o verdadeiro cristão, um ato de obediência a Cristo, um ato de serviço ao próximo, um privilégio espiritual, um ato de sacrifício e um gesto de amor. Que Deus nos abençoe. Muito obrigada e nós nos vemos em breve. Invasores e pescadores, nós temos um convite muito especial para vocês. Dia 26 de setembro, às 15 horas, teremos o nosso primeiro encontro pelas Ações Missionárias 2021. Anota na sua agenda e vem com a gente, porque o nosso estado
é a nossa missão.